E aí, pessoal, vamos lá. Vamos falar aqui sobre o campo magnético, tá? Que coisa! Trens que flutuam nos trilhos, como que isso é possível? A gente começa aqui com uma questão disparadora aqui. Como será que esses trens eles podem flutuar nos trilhos? Como que isso é possível, né? Os trens, que são os maglevs, né, eles utilizam o magnetismo para flutuar. Então, como você já não tem aí o atrito no escorregamento, no rolamento ali nos trilhos, você tem essa ausência do atrito, você tem um perfil aerodinâmico do trem, e você tem ali ímãs, né, ou eletroímãs, que faz esse colchãozão ali de ar ficar debaixo daquele trem, faz com que eles permita que eles tenham grandes velocidades, né? Eles possam atingir altas velocidades. Então é bem por isso, né, que eles flutuam, devido à ação dos ímãs e dos eletroímãs. Então qual que é a origem do magnetismo? A origem do magnetismo ela vem por volta lá de 3.000 anos, né? Onde fenômenos magnéticos foram encontrados. Uma região ali chamada Magnésia, né? Onde era encontrada uma pedra. Essa pedra era a magnetita, né? Ela tinha o poder, a capacidade de atrair pedaços de ferros naturais, né? Então, foi ali que surgiu a magnetita. Então, era uma pedra maravilhosa. Então, na verdade, era aquilo que chamava, ela tinha alma. Tá? Então, ela tinha uma origem divina. Então, era os filósofos, os animistas, eles achavam, os magnecistas, eles caracterizavam muita superstição, né? Os metafísicos também. Isso prevaleceu até a Renascença, tá? E a questão da ideia dessa pedra, ou seja, a pedra que tinha alma, né? Isso é a origem do magnetismo. Então, foi a primeira vez que eu pude observar a ação macroscópica, ou então uma ação grande, né, vista a olho nu, efetiva da força-distância. Outras forças sem contato, como a gravidade, a elétrica, elas não ocorrem sempre para que você possa observar de forma macroscópica, mas a questão do magnetismo foi sim possível. Até tem um exemplo até aqui, ó, né, do pentezinho, né, que atrai a questão do papelzinho, que é uma questão ali elétrica, mas são um pouco das questões elétricas que a gente pode ver macroscopicamente. Então, de início, pouco ou quase foi feito para se tentar compreender os fenômenos magnéticos, né? Então, pelo contrário, era demasiadamente mistificado. Então, era tratado de forma ingênua e muito emocional aquela questão. Não era muito aprofundado em saber o porquê do magnetismo. Então, Platão, ele descrevia, né, fazia a questão, descrevia a ação da magnetita, né, de forma inspirada, né? Aqui tem, por exemplo, ele era como se o poeta recebesse a sua musa inspiração, a musa que não perde a capacidade de inspirá-la novamente. O ímã é capaz de induzir o seu magnetismo. Então ele romantizava a questão do magnetismo, né, nas suas obras. Aristóteles também mencionou a questão magnética no seu Tratado da Alma, e ele fazia uma analogia de ação da alma que geraria o movimento dos animais. Então a ação do ímã que gera o movimento de um pedaço de ferro, que atraía um pedaço de ferro, né? A questão do movimento que era uma alma dos animais, por exemplo. Lucrécio também, ele defendia uma ideia filosófica do átomo e tentava de forma explicar a questão, a distância da magnetita sobre o ferro, tá? Ele trouxe essa questão ali no tratado Poema da Natureza, né? Que ele falava da questão do ferro sendo empurrada e em relação
direção à magnetita, tá? Então ele romantizava também. Tales também tratava essa questão do magnetismo. Empédocles também tratava essa questão do magnetismo de uma forma até mais romântica ainda, que ele explicava o efeito a partir do princípio do amor, que junto com o ódio regiria um cosmo. Então, o magnetismo era uma questão do amor, era a questão da atração, né? Então, é uma questão que atraía, né? Assim como o amor e o ódio regem o cosmo, o magnetismo regia o amor, mas de formas assim tão bonitas, né? Romantizadas, era tratado o magnetismo. Mas o magnetismo em outras culturas, por exemplo, como a chinesa, já lá no século XII, né? Já se tratava a questão do magnetismo lá com na questão das bússolas, tá? Que depois ele acabou virando na Europa, no século XII, começou a ser tratado de uma outra forma, né? Pelas bússolas náuticas, mas milênios lá antes, né? Você já tinha uma documentação da existência lá do magnetismo na China, né? Então aqui você tem quem também trabalhou com a questão do magnetismo e tratou muito aqui, Galileu, Isaac Newton, Michael Faraday, William Gilbert, que na verdade é o pai do magnetismo, a gente vai falar um pouco mais dele aqui um pouco à frente. Aqui tem um relato de Liu An em 120 a.C., lá ó, na China, né, que já tratava da questão do magnetismo. A pedra ímã flutuava na água, né, falava ali, fazia uma relação da bússola náutica, né, era uma bússola náutica, assim, remota, né, dali se deu a ideia da construção, sim, da bússola náutica mais à frente, tá? Mas isso já era relatado lá há muito tempo atrás, na China, a questão do magnetismo, né, já era conhecido. A Terra é um grande ímã. Então, durante muitos anos, os filósofos, como eu disse, eles tratavam a questão do ímã de uma outra forma, né? Mas quem foi mesmo foi o médico inglês, o William Gilbert, que conseguiu explicar exatamente o fenômeno de modo que é considerado até hoje a forma mais correta. Então, por isso ele é considerado o pai do magnetismo. Então, no seu livro The Magnet, Gilbert afirmava que a Terra se comportava como um grande ímã, de modo que, veja que aqui eu tenho o planeta aqui, o polo sul geográfico, aqui é o polo sul geográfico, na verdade ele se comporta como o polo norte magnético, é o contrário, tá? Então o polo sul geográfico, ele é o polo norte magnético. Por sua vez, o polo norte geográfico é o polo sul magnético, tá? Então existe essa inversão, isso é uma coisa muito importante de se lembrar. Volte e meia aí caem perguntas, os alunos acabam se confundindo em relação ao polo sul magnético e polo sul geográfico, polo norte magnético, polo norte geográfico, tá? Então é muito importante lembrar aqui que eles são inversos, tá? Então, os polos de um ímã, nas regiões de um ímã, no caso, existe uma intensidade maior de atração. E essas regiões são o quê? São exatamente os polos, tá? Polos de mesmo nome, eles se repelem e de nomes contrários se atraem. Então aqui tem um pouquinho daquela ideia dos os opostos se atraem aqui, né, na questão. Veja que sul com norte vai se atrair, norte com sul vai se atrair. Vai se repelir sul com sul, norte com norte. Tá? Quando a gente faz a experiência com o ímã que a gente tem em mãos, ali a gente pega e coloca ali dois ímãs, eles vão se atrair. Aí quando você inverte um deles, você acaba querendo
tocar um no outro, existe uma resistência, né? Existe como se fosse uma barreira entre eles que impede que eles acabem se juntando, tá? Então aí vem essa confirmar a nossa informação que quando eles são opostos eles vão se atrair, quando eles são iguais eles vão se repelir, tá? Também aqui existe uma questão muito importante a ser lembrada, que é aqui que você não vai conseguir separar os polos de um ímã, tá? Então existe uma indivisibilidade aqui. Você não vai conseguir separar nunca, jamais. Veja que aqui eu tenho uma barra de ímã grande, onde você tem o norte e o sul. Só que veja, quando eu pego esse pedaço menor aqui e divido em duas partes, ó, separei as duas partes, para cá e uma para cá, a partir do momento que eu faço essa divisão, essa primeira parte continua sendo norte, essa segunda partezinha aqui passa a ser sul. A mesma coisa do outro lado, ó. Esse pedaço continua sendo sul e o outro pedacinho que eu parti para cá acabou virando norte. E se eu pegar com essa parte menor ainda, essas duas menores, eu fizer outra divisão, vai acontecer a mesma coisa. Cortei aqui ao meio, ó, ficou norte e sul, e desse lado ficou norte e sul, a mesma coisa desse lado. Se eu cortar esse pedaço menor aqui, norte, esse pedacinho vai ficar norte e um outro pedacinho vai ficar sul. Por mais que eu continue dividindo esse ímã, ele sempre vai manter o norte e o sul, tá? Não vai virar dois nortes nem dois sul, tá? Norte e sul sempre. Então, os polos eles não podem ser divididos, mesmo você quebrando o ímã em cada vez mais partes menores. Conceito aqui inicial do campo magnético, que numa região ao redor de um ímã estabelece-se o que se chama do campo magnético. Então tudo aqui em volta é o meu campo magnético. É semelhante ao campo elétrico, tá? Que é em torno de uma carga elétrica se forma o campo elétrico. Aqui em torno desse ímã se tem o campo magnético. E essa unidade de medida se chama Tesla, tá? Esse T maiúsculo aqui. Esse vetor do campo magnético aqui, ó, a gente tem duas figuras aqui, né? No caso, uma está aqui com vetor, vetorzinhos aqui P, né? P e B, pontos P e vetores B, no caso, esses verdinhos aqui que são os vetores, tá? Mas a grosso modo aqui, a gente vai falar um pouquinho das linhas de indução magnética. São essas linhas aqui que estão saindo. Então, as linhas de indução magnética, elas sempre saem, tá, do norte e vão para o sul. Então, as linhas de indução magnética, elas saem do norte e vão em direção ao Polo Sul, acabando, dizendo de uma outra forma, elas nascem no norte e acabam ali morrendo, vamos colocar entre aspas, ali no Polo Sul. Tá? Então, as linhas de indução magnética sempre são do norte para o sul. Aqui é só para ver a mesma coisa de outra forma, tá? Tá saindo aqui do norte e indo para o sul, então nada. Bom, existe o campo magnético uniforme, que bem a grosso modo aqui, e rapidamente falando, que são linhas retas paralelas, tá? Então quando eu tenho aqui o norte e o sul, quando eu tenho linhas paralelas igualmente espaçadas e orientadas, eu tenho um campo magnético uniforme, tá? É diferente daquele desenho anterior, mas é bem simples isso daqui, tá? O que é um campo magnético uniforme? Quando eu tenho as linhas são retas e são paralelas e elas são espaçadas, igualmente espaçadas e orientadas, tá bom? Bom, aqui é só uma representação de vetor do campo magnético, tá? Uma representação do vetor entrando no plano, no caso, vamos colocar um plano papel, e o vetor saindo, tá? São diferenças aqui entre os dois, isso é só para saber. A ação de um campo magnético uniforme sobre um ímã, aquilo que eu acabei de falar, ó, linhas retas, paralelas, tá? Espaçadas uniformemente. O que esse campo magnético ele faz sobre um ímã?
tá? No caso da agulha magnética, ela sempre vai tender a se alinhar no campo magnético no qual ela está inserida. Tá? Dentro aqui, por exemplo, ela vai sempre procurar se alinhar aqui. E sempre, sendo que o polo norte dessa agulha sempre vai fornecer o sentido do campo. Tá? Por isso que aí você vê aquela história da bússola, que ela sempre vai ali marcar para o norte, tá? Então vem aqui dessa ideia que ela sempre vai se alinhar, tá? Dentro do campo magnético ali, ela vai tentar sempre se alinhar, a agulha magnética sempre se alinhar dentro daquele campo magnético. E no caso, quem determina ali e quem dá o sentido ali é o polo norte da agulha, tá? Aqui, no caso dessa aula, o objetivo mesmo era saber um pouco mais sobre o magnetismo inicial ali, o ímã, tá? Aqui a gente fala sobre a força magnética, no caso, carga móvel no campo magnético, que tem essa representação, que eu vou colocar aqui no próximo slide, que fala de uma representação da mão esquerda, da questão da força, direção da força, dos vetores aqui a velocidade, tá? Mas é a chamada regra da mão esquerda, tá? Mas a gente fala isso numa outra aula, a gente não vai falar isso agora, só estou apresentando, tá? E essa é uma regra que ela só vale quando a carga for positiva, tá? Se for negativo, o sentido da força é oposto, tá? Então, no caso, não vale essa regra para quando a carga é negativa, tá? Só quando a carga é positiva, mas a gente vai voltar nesse assunto depois. Aqui era só para apresentar mesmo, tá? Que a força magnética é aqui, ó, essa é representada pela letra F, tá? Ela sofre, como é uma força medida em Newton, tá? Você tem aqui o Qzinho de carga elétrica da partícula, que é o Coulomb. Você tem o B aqui, que é a intensidade do campo magnético, a gente já falou lá da Tesla, né? Você tem o V de velocidade da partícula, metros por segundo. E você tem aqui o θ, que é um ângulo, né? Que é o ângulo formado entre os vetores velocidade e o campo magnético, tá? Se a gente voltar aqui, ó, na anterior, aqui, ó, tá vendo aqui? Então, o ângulo formado entre o vetor velocidade e campo magnético, você terá aqui esse ângulo, tá? Esse ângulo θ aqui. Mas isso a gente vai ver numa outra aula. Aqui o importante era conhecer um pouco da questão do magnetismo, um pouquinho da origem, a questão ali da indivisibilidade ali dos polos de um ímã, conhecer um pouquinho do ímã, tá? Do campo magnético, o sentido dele, um pouco do polo sul e polo norte magnético geográfico, tá? E a gente volta nisso numa outra aula, tá bom? Fica lá uns exercícios do caderno do aluno e mais um que eu coloquei lá no Classroom para vocês, tá bom? Então até mais, tchau, tchau.